Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Estamos aí em mais uma super live. Deixa aqui compartilhar com esse povo maravilhoso, esse povo abençoado de Deus. Hoje nós vamos falar de um assunto muito sério. Vamos falar de 3 riquezas para prosperar no casamento. Então aguarda aí que daqui a pouco a gente começa, viu? A demora é só o Instagram avisar aos demais que estão online. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite, meus queridos e amados filhos de Deus. Boa noite, Cleide, Thalisson, Beto Braga. Boa noite. Boa noite, boa noite. Que essa noite seja uma noite de bênção para todos vocês. Ok? Então hoje nós vamos falar de um assunto muito importante. Tá? Todo mundo já sabe, não é todo mundo não, né? Mas o povo que está me escutando já sabe que eu falo, ó, de casamento, exatamente, de prosperidade, de crescimento, de saúde mental, saúde emocional, né? Saúde espiritual, eu falo disso. Então o casamento ele precisa de algumas coisas cruciais para ele prosperar. E hoje eu vou falar dessas 3 riquezas e vou te ensinar como utilizar essas 3 riquezas para você ter prosperidade, ter crescimento, ter abundância, ter crescimento, ter transbordo no casamento, tá bom? Então vocês aí que estão aí na live, compartilha essa live, tá bom? Que daqui a pouco, daqui a um minutinho eu tô começando, beleza? Então vamos lá, gente, vamos lá. Boa noite a todos que estão chegando, boa noite. Que Deus dê muitas bênçãos para cada um de vocês, que realmente prospere o seu matrimônio, que Deus dê bênçãos, dê muitas alegrias, muitas conquistas para cada um de vocês, tá bom? E é esse o meu intento, é esse meu desejo que eu tenho de estar abrindo essa live para vocês, compartilhar informação, sabedoria, conhecimento para você, tá? E para os demais quando for compartilhado, beleza? Então, vamos falar de 3 riquezas hoje, 3, tá? A gente acha que casamento só é próspero se tiver um carro e uma casa topada e tiver dinheiro no bolso. Não estou dizendo que é para você ser pobre, não, de jeito nenhum. Eu estou dizendo que não é só isso que compõe a felicidade num casamento. Não é apenas só dinheiro, não é apenas só uma casa boa, viagem, não é só isso. Porque se fosse assim, a Dinamarca, onde tem o maior índice de depressão do planeta e de suicídio, que é um dos países mais ricos da Terra, não bateria a informação, não é verdade? Então é isso, pessoal. Então vamos embora, vamos lá falar. Paula Cavalcante, seja bem-vinda. Então a primeira riqueza que você deve literalmente viver é isso que você está me vendo agora. É você. Como assim, Duarte? Eu? Sim, nós somos imagem e semelhança do Pai. Tá? Então nós temos um corpo aqui na Terra e esse corpo tem 5 sentidos. Essa é a primeira riqueza. Agora eu vou te explicar direitinho para você não cometer os erros no casamento. Porque muitas vezes a pessoa utiliza os 5 sentidos que o Pai permitiu que tenhamos aqui na Terra para perceber o mundo de forma errada. Então eu vou te ensinar direitinho como utilizar o corpo, que é a primeira riqueza do casamento é o corpo. E por trás do corpo existe uma palavrinha chamada desfrute. É isso mesmo. O desfrute, o Pai permitiu que tenhamos um corpo, tá certo? Para a gente desfrutar, tá? Desfrutar do casamento. Isso. Então, primeiro, você cuida do seu corpo. É a primeira dica. A primeira pergunta. Você cuida do seu corpo? Você que é casado ou casada? Você cuida do seu corpo? Porque a gente sabe que o corpo é casa e pousada do Espírito Santo. E é o corpo que você desfruta no casamento. E você sabe do que eu estou falando. Se você não tem energia, você não desfruta do casamento. Se você não tem energia, você não aproveita o sexo no casamento. Se você não tem energia, você não aproveita o seu filho, a sua filha, os seus filhos no casamento. Tá bom? Então, a primeira riqueza que nós devemos cuidar de uma forma assídua é o nosso corpo. Tá bom? O corpo, ele é uma das riquezas do casamento. Como assim, Duarte? Eu já falei, é o desfrute.
Tá? Você vive numa zona de conforto ou tem aquele paradigma, deixa a vida me levar. E daqui a pouco já vou tirar meu casaco aqui, porque o negócio está esquentando. Já, as orelhas aqui já estão ficando quentes. Deixa eu tirar aqui o casaco, porque está muito quente. Na verdade está frio aqui em Garanhuns, né? Eu moro aqui em Garanhuns, para quem é de fora, tá certo? A temperatura aqui caiu bastante. E é isso. Você sabe usar corretamente os 5 sentidos, que é visão, audição, olfato, paladar e tato. Tato. Entenda, a gente quando começou a namorar, a gente olhou para a boizinha, olhou para o boizinho, se atraiu, a gente usou os 5 sentidos, nós usamos os 5 sentidos. Da mesma forma que nós podemos usar os 5 sentidos para conquistar nosso ente querido, nossa esposa, nosso esposo, certo? A gente pode também cair na tentação de usar esses 5 sentidos para cometer os erros, principalmente o erro da traição. Então, o pai deixou uma norma bem nítida. Ora e vigia. Orai e vigiai. Como assim, Eduardo? Isso aí não estou falando de religião, estou falando de cristianismo. O pai deixou uma lei, uma das leis. Ora e vigia. Porque ele sabe que o nosso corpo ele padece diante das diversidades que tem no mundo. O nosso corpo ele cai com uma facilidade muito grande. Então, se você é casado, se você é casada, é necessário se vigiar. Isso mesmo, para você não cair na tentação e depois cair no erro. Tá bom? Então, tem que estar muito atento. Outra coisa também. Você sabe realmente usar corretamente esses 5 sentidos? Você sabe perceber as nuances? Você sabe perceber se alguém está olhando para você de forma correta? Ou está olhando para você de forma intencional? Tem que estar atento a isso, pessoal. É o corpo que demonstra. Se você estiver interessado em alguém, o seu corpo vai demonstrar, é a leitura corporal. Então, se você dá uma trelinha, dá uma brechinha para ela, ela vai perceber. E se ela se interessar, você cai na armadilha dela. É simples. Não tem coisa diferente disso, não. Então, quando você tem o corpo como uma riqueza do seu casamento, o corpo ele foi dado para nós de presente. E a gente ignora a saúde, ignora as atividades físicas, ignora beber água. Por quê? Porque é essas coisas que fazem com que o corpo desfrute o casamento. Quando você tem um condicionamento legal, o seu corpo consegue desfrutar a família, desfrutar a esposa, o esposo. Isso é maravilhoso. Tá? Eu estou lá constantemente treinando, buscando aperfeiçoar meu corpo, aperfeiçoar as minhas habilidades. Sempre eu busco regrar minha alimentação. Para quê? Para que eu tenha uma saúde e consiga dar o suporte à minha família. O tempo está passando para todo mundo igual. Se você não cuidar do seu corpo, ninguém vai cuidar do seu corpo. Só isso. Então se orienta, pessoal. Se orienta, porque se não cuida do corpo, a mulher reclama. E se a mulher não cuida do corpo, o marido vai reclamar. Aí depois não venha chorar lágrimas de crocodilo, não é verdade? O seu corpo é canal, é a porta de entrada e saída para cometer os erros no casamento. Então, no momento quando você erra, o corpo é o acesso. Tá? O corpo ele é o acesso para a alma. Então, tudo que você observa no mundo, tudo que você experimenta no mundo, você vai experimentar pelos 5 canais. Tá? E esses canais, essa representação todinha vai direto para a mente. E se a sua mente tiver com os sentimentos errados, se a sua mente tiver com os lixos emocionais, que daqui a pouco vou falar deles, se a sua mente tiver suja, sabe o que vai acontecer? Você vai cair, exatamente. E você vai cometer um pecado muito grande, tá? Que é a traição. Enfim, cuidar do corpo é primordial. Não só pela saúde que você vai ter, pela disposição que você vai ter, pela harmonia que você vai ter, mas também para desfrutar o casamento. Cuidar do corpo é uma grande riqueza. Então, qualquer investimento que você faz para cuidar do seu corpo, em suplementação, em alimentação, em dormir, certo? Em atividade física, seja lá o que for. Se você está investindo para você ter saúde e vigor, você está investindo no seu casamento. Tá? Então invista no seu corpo, porque o seu corpo é uma riqueza, é onde você sente todas as sensações, as maravilhas incríveis dentro do casamento, tá bom? Fora também, não fora com outra, mas fora em relação à convivência com outras pessoas, tá bom?
O seu corpo é canal. Entenda, o seu corpo é canal para sujar sua alma. Isso mesmo. O seu corpo é todo o acesso, todas as experiências que nós vivemos foi acessado por esses 5 canais, ou pelo menos por um deles, e ficou gravado. Então, se você lá atrás você foi abusado, aqui na frente, aqui no presente, você vai ter um bloqueio. Se lá atrás você foi, digamos, rejeitado, aqui na frente, aqui no presente, você vai ter um bloqueio. Tá? Isso vai influenciar diretamente a sua convivência com seu esposo, com a sua esposa, tá bom? Então a gente tem que entender que muitos lixos emocionais, muitos traumas, muitos bloqueios veio lá do passado. É onde eu quero tratar agora, entrar no segundo tema, tá? O segundo tema, ou a segunda riqueza, que é a riqueza da alma, a riqueza da mentalidade. Tipo, cara, se eu fizesse uma pergunta para você, o que você pensa do casamento? O que você pensa de você dentro do casamento? O que você acha que ela pensa ou ele pensa em relação a você dentro do casamento? Qual é o pensamento que você tem sobre casamento? Olha, recentemente eu atendi uma cliente e ela tinha um paradigma, não posso revelar nome, lógico, né? E ela tinha um paradigma. Cara, eu não quero casar, eu quero ser livre, quero ser empreendedora. Porque eu não quero ter esse padrão de casamento que meu pai e minha mãe tiveram. E sabe o que aconteceu? Todos os relacionamentos que ela teve foi fracassado. Porque na mente dela a liberdade estava fora do casamento. Olha só que coisa bizarra. Então ela passou uma vida, certo? Tendo relações, teve 2 filhos, tá? É uma pessoa maravilhosa hoje, é uma pessoa iluminada, uma irmã em Cristo. Mas infelizmente ela sofreu essa passagem na vida dela por causa de um paradigma que ela viveu lá na infância. Ela viu o pai e a mãe se relacionando de forma errada. Tá? Briga, discussões, enfim. E isso atrapalhou a visão dela de casamento, sobre a importância do casamento na vida adulta, tá bom? Então é muito importante saber reconhecer esses lixos emocionais. Que tipo de mentalidade você tem hoje, certo? Você está casado, você não está casado, você é feliz no casamento, por que você não é feliz no casamento? Você está contente no casamento? O que pode melhorar no casamento? Então são coisas que você tem que fazer perguntas para a sua mentalidade, o seu mental desenvolver a resposta. Porque se você não faz pergunta, não gera consciência. É tanto que hoje eu vim com algumas perguntas. Que traumas que você viveu que acha que está curado? Viveu lá atrás que acha que está curado, mas não está. E hoje você está replicando padrões dentro do seu casamento. Você sabe quais? Sabe quais? Eu sei quais foram. Tá? É só tu falar para mim como foi tua experiência lá atrás, que eu digo quais são os traumas que tu está vivendo hoje dentro do casamento, tá bom? E tudo isso é tratável. Tudo isso é possível curar porque dentro de você tem a cura. Dentro de você existe uma farmácia maravilhosa, uma farmácia incrível. Dentro de você existe literalmente o segredo do sucesso da vida. Está dentro de você. A questão é o seguinte, que durante toda a nossa vida nós fomos bloqueados. Intencionalmente ou não, mas fomos bloqueados pelo pai, pelo pastor, pelo padre, pela igreja, pela escola, nós fomos bloqueados. E esses bloqueios a gente carrega até hoje. Tá? É tanto que eu criei uma série para os meus alunos chamada Mentiras e Verdades. O que contaram para nós? Foi uma série que eu estou fazendo e eu estou compartilhando com meus alunos. Tá? Então é uma série que revela sobre mentiras e verdades que foi contada no passado para nós. Então é isso, pessoal. Você reconhece que tem algum bloqueio emocional? Entenda, a segunda riqueza é a alma. Então, se a alma estiver suja, o seu comportamento está sujo. Se a alma estiver suja, você não acessa o mundo espiritual. Vai ter dificuldade. Se tua alma está suja, você vai dar o teu pior. Se tua alma está suja, você nunca vai ser um bom pai, nem um bom marido, nem uma boa esposa. É simples. Não tem embromation. Não tem embromation. Se tua alma está suja, com alguns bloqueios, medo, rejeição, abandono, trauma de paternidade, certo? Enfim, se você está com umas questões para ser resolvidas, você não consegue ter plenitude no casamento. É simples. Entendeu? Não tem meia volta, é por aqui, o cara fala milhares de palavras para explicar uma coisa. É simples. Você precisa entender que existem bloqueios em você. E esses bloqueios te impedem de ser o teu melhor, de você ser a melhor esposa, de você ser o melhor esposo. O teu bloqueio te impede de você ter sucesso, realizar, de conquistar, de ter plenitude. Muitas vezes você é impedido de ser organizado, o bloqueio também.
Um bloqueio pode impedir que você seja organizado, certo? Que você seja altruísta, que você seja um doador. Existe um monte disso. Acredito que são mais de 200 bloqueios, tá? Mas nem todos têm todos, né? A gente tem alguns. Então vamos lá. Quais lixos emocionais, porque os bloqueios, ele produz lixo emocional. Quais lixos emocionais você está carregando? Você tem raiva de alguém? Alguém te magoou? Você você sente vingança de alguém? Você sente ódio, rancor, mágoa de alguém? Você sente essas coisas? Você sente tristeza, infelicidade, dor, medo? Você sente alguma coisa por alguma pessoa? Isso é lixo emocional. Essas coisas que eu sinto negativas em relação a outras pessoas ou a mim mesmo são bloqueios emocionais. Tipo, eu não sou capaz, eu não consigo, eu sou um coitado, eu não consigo ter sucesso, eu não consigo realizar, eu não consigo ser feliz, eu não consigo fazer ninguém feliz, tá? Eu sou fraco, eu não sou merecedor. Tudo isso é bloqueio. Então, se você se sente pequeno, é bloqueio. Entendeu? Bloqueio emocional, que lá atrás tem como explicar esse bloqueio emocional. Então, enquanto você estiver com a alma suja, você não vai estar acessando o teu melhor. Só vai conseguir acessar o teu melhor quando a tua alma estiver limpa. E é um processo, é tanto que o Pai permitiu que a gente vivêssemos 60, 70, 80, 90 anos aqui na Terra. Para quê? Para a gente viver um processo de limpeza. Isso mesmo, um processo de limpeza. A alma é o caminho, a alma é um portal, tá? A alma, ela é simplesmente incrível, cara, incrível. Tem uma metáfora, eu não vou dar tempo não falar essa metáfora, sobre a ponte, a metáfora da ponte, que eu gosto de contar para os meus clientes. Mas eu vou contar, tá? É mais ou menos assim, o lado que tu vive de cá é o teu presente, é a tua realidade, tá? É a forma que você entende o mundo. A forma que você entende o mundo é o lado de cá da ponte. No meio tem um riacho, que ninguém consegue entrar nele, tá? Ele tem correntezas profundas, se você entrar nele, você se perde, tá? E tem uma ponte. Essa ponte é a tua alma. Do outro lado está o céu, o paraíso, o mundo ideal para você. Esse mundo ideal não é acessado pelo simples fato que essa ponte, que é a tua alma, está suja. Sujeira com traumas, com bloqueios, traições, certo? Sentimentos negativos, sentimentos pequenos, inferioridade, superioridade. Cara, se eu for falar a quantidade de bloqueios que a gente pode ter, é surreal, tá? Só que a gente não tem que canar com isso, a gente tem que ver o que está prejudicando nós, né? A gente tem que ver o que está prejudicando para sanar aqueles probleminhas que está prejudicando nós. E com o tempo, o cara vai amadurecendo e a própria pessoa vai conseguindo se desbloquear. Aí você fala, Duarte, como é que consegue desbloquear? Tem técnica? Tem. Mas o resumo de um desbloqueio é simples. Se você identifica algo que que te impede de avançar, se tu identificar algo que trava, dá medo em você, você é impedido de fazer, você usa a procrastinação, ou simplesmente você desiste. Se tem algo, ali tem um bloqueio. Tá bom? Então, como eu encaro um bloqueio? Encarando o medo. É fácil? Não. Não é fácil. Certo? É simples? É simples. Existe técnica? Existe. Lógico que existem técnicas. E muitas, tá bom? Então, aí tem outra pergunta interessante. Por que tenho eles? Como surgiu meus bloqueios? Como surgiu meus lixos emocionais? Vamos dar um exemplo aqui. Imagina que uma criança, ela foi abandonada pelo pai. Ela não recebeu carinho, atenção e amor, tá? E o desenvolvimento emocional dela não foi desenvolvido. A alma dela ficou corrompida, porque entrou na mente dela um monte de sentimento negativo que a própria criança percebeu. Então, papai me abandonou, papai me rejeitou, papai não me ama, tá? Aí a criança começou a menosprezar ela, a se inferiorizar, ela começou a ter a autoestima dela lá embaixo, ela começou a deixar de se amar. Aí ela cresce e ninguém trata a criança. Ela cresce, ela se torna uma criança revoltada. Algumas crianças, meninas, engravidam na adolescência, justamente é falta de ausência, carinho e amor do papai, pertencimento, acolhimento do papai nessa fase infantil. Aí a criança procura essas emoções com um homem na adolescência, que não é para fazer isso. Todo mundo sabe, o sexo deveria ser feito dentro do casamento. Mas os adolescentes fazem isso. Outros procuram drogas, certo? Outros se prostituem. Alguns conseguem seguir a vida e se desbloquear, porque encarou o próprio medo. Entendeu? Então, imagina essa criança bloqueada,
com rejeição, com abandono. Aí quando ela chega na fase adulta, ela não consegue amar a sua esposa. Se for menino, ele não consegue amar a sua esposa, certo? Ou ama demais. Desenvolve uma dependência surreal, a gente chama carência emocional ou dependência emocional. O cara não teve o amor, atenção e carinho do papai, ele vai depositar em quem? Na outra pessoa, no homem ou na mulher, lá no futuro. Então esse homem ou essa mulher vai ficar dependente emocionalmente do seu parceiro, da sua parceira. Por quê? Porque ele não foi maturado emocionalmente na infância. Entenda, maturidade emocional tem que ser desenvolvida nos primeiros 7 anos de vida. Se o pai erra na educação do filho, ele vai ter probleminha lá no futuro. E quanto mais ele erra, mais bloqueia essa criancinha, mais problema ele vai ter no futuro. Então, dentro da nossa mentoria, a gente consegue desvendar esses segredos que a mente esconde. Que a mente esconde para quê? Para proteger você. Exatamente. Eu não vou entrar em detalhes porque esse assunto é muito profundo, tá bom? Então, por que tenho eles e como surgir? É desse jeito. Você tem ele porque lá na infância você era uma criancinha e não sabia dar significado positivo para as coisas. Você absorve. A mente da criança é uma esponja, então você absorve. Só isso. Não tem para quê. Ah, eu sou culpado, papai é culpado, mamãe é culpado. Não, não tem ninguém culpado. Apenas absorvemos as informações na infância. A questão é que quando chegamos na fase adulta, esses bloqueios precisam ser desbloqueados. Porque você não vai ter a vida do outro lado da ponte, a vida ideal. Você não vai conseguir ter essa vida ideal. Você só consegue ter essa vida ideal se você conseguir desbloquear. Eliminar os medos, as rejeições, os abandonos, os traumas, entendeu? Tudo isso é possível ser eliminado com mentoria de desbloqueio emocional. Beleza? Aí tem a outra pergunta, como limpar esses bloqueios emocionais? Cara, eu já disse, mas eu vou repetir para dar ênfase. Esses bloqueios emocionais, eles são produzidos pela experiência que a criança vive, tá? Então, se a criança foi abandonada, ela vai viver um bloqueio de abandono. Ela vai tender a desenvolver carência emocional ou aversão a se relacionar com pessoas. É o oposto. Ela pode ser dependente ardentemente de uma pessoa ou simplesmente ter aversão a todo mundo, não curtir o relacionamento. Ela pode desenvolver bloqueios financeiros, a gente chama escassez financeira, tipo, o papai dizia para a criança, tira esse dinheiro da boca, a moedinha, botava na boca, ficava, tira esse dinheiro da boca, esse dinheiro é sujo. Ou senão outro paradigma que papai falava, dinheiro não dá em árvore, quem ganha dinheiro é ladrão, rico não presta. Aí o que acontece? Estou falando de financeiro, tá? Então tem muitas pessoas são bloqueadas financeiramente porque papai instalou códigos errados lá na infância. E hoje a criança virou adulto, só que dentro dela tem a criança ferida, a criança magoada, a criança triste, que foi bloqueada lá atrás, e de vez em quando nos deparamos com situações que relembram o passado, esses gatilhos do passado são ativados na hora. Aí vem a escassez, aí vem o medo, vem a rejeição, vem o abandono, certo? Vem a timidez. Cara, você não tem noção de como tudo está conectado, é surreal, tá? Então, se você realmente quer deseja limpar os bloqueios emocionais, identificar primeiro, para depois limpar, é necessário, porque tudo isso fica na alma, entenda? Na alma fica a sua mentalidade, na alma fica o seu caráter, seus valores, seus princípios, seus pensamentos, seus sentimentos. Tudo é produzido lá dentro da cabeça, na alma. Então a alma ela é responsável, tá, para você acessar o mundo espiritual. A alma, quanto mais limpa a alma estiver, mais fácil você vai ter acesso ao mundo espiritual. Deixa eu beber água que hoje está quente. Então isso remete para a terceira riqueza. A primeira riqueza é o corpo. Se você não cuida do seu corpo, certo? O corpo vai padecer e você não vai ter energia para usufruir no casamento. Se você não cuida da alma, o que vai acontecer no casamento? Brigas, dissessões, traições. Quando você não cuida da alma, tá? Você vai ter treta dentro do casamento. Você vai olhar para sua esposa como escrava, ou você vai olhar para o seu esposo como Zé Ninguém. Tá? Cada homem, o homem tem um papel no casamento, a mulher tem um papel no casamento. E um tem que respeitar o outro. E tem que ter um equilíbrio entre os dois, entre as convivências. Tem que saber dividir as tarefas. Tá? Tem que saber organizar e planejar os seus valores. Porque o que vai sustentar daqui para frente são os valores. Se os dois estiverem contaminados, com a alma contaminada, vai ficar difícil de ter um alinhamento quando tiver uma crise. Vai ficar difícil de resgatar esse casamento quando
eles entrarem em crise. E mais cedo ou mais tarde, tem até uma teoria aí falando sobre a crise dos 7 anos. Tá? Quem tem mais de 7 anos, espero que não tenha vivido, porque eu vivi a crise de 7 anos. E não foi bom, não. Certo? Bateu mesmo. Com 7 anos de casamento, eu tive um problema conjugal com a minha esposa. E boa parte desse problema veio de mim, porque eu estava muito bloqueado. Eu estava muito bloqueado com meu pai, com a minha mãe, principalmente com meu pai. Eu tinha uma treta com meu pai, a gente chama bloqueio de paternidade. Como é assim, Duarte? Bloqueio de paternidade. O bloqueio de paternidade é mais ou menos assim. O teu pai te magoou, o teu pai te ofendeu, o teu pai te menosprezou, o teu pai não respeitou você, ele não te amou, ele não te deu carinho, não brincou com você. Aí o cara sente que pai não serve pra nada. Entendeu? O pai não me amou na infância. O pai não me amou na infância, não me amou. Aí o que acontece? Eu desenvolvi um bloqueio de paternidade. Eu tive uma dificuldade muito grande, só vim aceitar, ter uma convivência melhor com Cristo, com o meu espiritual, com 30, quase 40 anos. 36, 37 anos, mais ou menos. Foi quando eu entendi, certo? A questão minha espiritual. Até então eu não queria nem conversa com Deus, não queria conversa com ninguém. Era eu e tá tudo certo. E cara, isso causa um sofrimento do caramba. Então eu fui bloqueado pelo meu pai. Mas já está perdoado. Ele não está mais nesse plano mais, mas ele já está perdoado. Simples. Por quê? Porque quem emana perdão se liberta. Eu sou um cara livre. Graças a Deus que eu sou um cara livre. Eu encontrei uma verdade. E essa verdade me sustenta hoje, tá bom? Então é isso. O bloqueio de paternidade, o cara tem treta com Deus. É isso. O cara que tem treta com o papai fez muito mal para você, a maioria desses meninos desenvolve treta com Deus. Deixa Deus de lado, ou vira ateu, certo? Ignora as leis divinas, ignora, simplesmente age com seus instintos, tá? Age com os 5 sentidos do corpo. E o que acontece? Isso vai corromper a sua alma, porque você vai agir só pelo prazer. Quando você age pelo instinto do corpo, você age só por prazer, e não porque é certo fazer, e sim porque é gostoso fazer. Então você vai ter uma treta muito grande lá na frente. Se estiver agindo só pelo corpo, você vai ter uma treta no seu casamento lá na frente, se não já estiver tendo um problema muito sério, tá? Então a gente tem que ter que nós temos 3 pilares. O corpo, 3 riquezas. O corpo, a alma e o terceiro é o espírito. Exato. O espírito é a maior riqueza de todas. Entenda, aqui nesse plano, uma depende da outra. O emocional, a sua alma depende do seu corpo para receber as informações. O seu espírito depende também da alma estar mais limpa para poder você acessar o mundo espiritual. Mas o mais importante de todos, é o que vai permanecer pela eternidade, é o seu espiritual. Tá? Eu sei que eu estou mexendo com um negócio muito profundo que se chama crença espiritual, certo? Eu sou cristão, graças a Deus, eu acredito piamente, certo, na volta dele, mas independente disso, nós precisamos ter uma harmonia aqui na Terra. Nós precisamos ter uma harmonia no casamento. Nós precisamos ser bons pais, ser bons treinadores dos filhos. Nós precisamos ser bons educadores dos filhos. E isso, para quê? Para a próxima geração, ela não se corromper. Feita essa nossa. Essa nossa geração está terrível. Terrível. A quantidade de absurdos que acontece no mundo todo, principalmente aqui no Brasil, é surreal. Porque eles estão desvalorizando o ministério de Deus, que é o casamento. O casamento, ele é o ministério do Pai. Então, no momento quando qualquer entidade vai contra o ministério do Pai, vai contra a base, toda a base que foi construída durante toda a existência da humanidade, que é a família. Que para constituir família precisa de um homem e de uma mulher se juntar, formar uma carne só e os dois crescerem dentro do lar. Então, o contato espiritual faz você amadurecer espiritualmente. Como você se enxerga espiritualmente? E seu relacionamento? Como você enxerga seu relacionamento no mundo espiritual? Você entende que seu relacionamento é uma união espiritual? Você entende isso? Que quando você casa com a sua esposa ou você, mulher, casa com seu marido e você se junta, forma uma carne só, é uma união espiritual? Você entende isso? Eu não entendia. Eu achava que era carne e tá tudo certo. Ela ia me dar prazer, eu ia dar prazer para ela e tá tudo certo. Eu achava que era isso. Eu achava que para casamento era para fazer filho, para a gente conseguir um trabalho e ter uma satisfação de estar com alguém e sexualmente também falando. Eu achava que era isso.
Porque meus pais não tiveram instrução para me dar, para me ensinar. Eu aprendi na tora, eu aprendi na raça e aprendi apanhando. Acredito que alguns de vocês também aprenderam apanhando. E a vida, cara, eu vou reclamar do que eu vivi? Não, eu sou o que eu sou pela experiência que eu vivi no passado. As experiências me formaram quem eu sou hoje. E assim eu posso ver onde eu errei e corrigir e me tornar quem eu sou hoje. Imagem e semelhança do Pai. Eu sou filho de Deus. Eu não vou negar isso de jeito nenhum, tá? Eu não vou negar isso, não tem como negar isso. Então, essas habilidades que o Pai me deu ajudam a desbloquear pessoas, tá? Outra coisa, você acredita em Deus? Se você não acredita em Deus, você tem uma treta valendo com o papai, tá? Vai, me chama lá no privado, aqui no inbox, depois de terminar a live, para a gente fazer uma sessão, viu? Para saber onde está essa treta. Se você não acredita em Deus, você tem uma treta grande com o papai, tá? Com seu pai genitor, certo? Então, ou você foi abandonado, ou foi abusado, certo? Ou foi rejeitado, ou ele morreu. Enfim, alguma coisa aconteceu para você ter essa treta com Deus. Não tem explicação. A maior, eu digo, mais de 95% das pessoas que têm treta com Deus, têm problema com Deus, tem alguma treta no passado com o pai. Beleza? É isso aí. Você acredita no Filho de Deus? Você acredita em Jesus Cristo? Você acredita que o Cristo veio aqui para a Terra para resgatar a gente espiritualmente? Foi isso que ele veio. Eu acredito nisso. Cristo, ele veio, certo, aqui para a Terra para resgatar eu e você, espiritualmente. Ele não vai resgatar essa carcaça. Nem conto, apesar que precisamos cuidar dessa carcaça aqui na Terra, porque é ela que nos dá usufruto, é ela que dá coragem, determinação, inteligência, sabedoria para fazer as coisas. Essa carcaça, esse corpo meu, que está fazendo isso que eu estou fazendo agora, tá? Mas vai chegar um momento que não vou precisar mais dele, tá? Por isso que eu digo, quanto mais você estiver conectado com o Pai, mais claro vai ficar o teu propósito. Eita, cara, que frase! Quanto mais você estiver conectado com o papai, mais claro vai ficar o lado do outro lado da ponte. O céu, o paraíso, seja lá o nome que você der, tá? A tua vida ideal. O seu contato com o ser superior vai fazer com que aconteça muitos desbloqueios. Sim, muitos desbloqueios vão acontecer quando você realmente estiver envolto do Pai, tá? Essa necessidade de estar com o Pai já é um desbloqueio. Quando você tem aversão a Deus, quando você tem aversão a Cristo, você tem um bloqueio muito grande. E esse bloqueio precisa ser tratado, se você achar que é certo. Porque enquanto você tiver esse bloqueio, muitos segredos não serão revelados para você. Muitas dádivas você não vai receber enquanto tiver bloqueio com o Pai. O bloqueio com o Pai, que para mim é o pior bloqueio de todos, é bloqueio de paternidade. Foi o bloqueio que eu tive. Eu tive esse bloqueio de paternidade. Eu sofri 37 anos, certo? Porque meu pai não me amou. Não me amou. Fazer o quê? Eu vou obrigar ele a me amar? Ele não quis me amar, ele não quis ser meu pai. Ele só deu alimento, só isso. E jogava na cara e ainda batia no peito. Eu pelo menos pago as contas. Pago as contas, alimento vocês. Essa é a mentalidade que meu pai tinha. Mas graças a Deus, essa mentalidade eu não trouxe para mim. Tá? Por quê? Porque eu sei que a gente não está aqui na Terra só para prover alimento. A gente está aqui na Terra para desenvolver, desbloquear a tua identidade. Isso mesmo, a sua identidade foi bloqueada lá atrás. E a identidade que você e eu vivemos hoje, ela está corrompida. Precisamos acessar os bloqueios, precisamos acessar os traumas para desbloquear, para a partir daí você conseguir liberar a sua alma, conseguir identificar quem realmente você é. Graças a Deus, em fevereiro, eu consegui, através de um processo espiritual, retirar um bloqueio meu. Chama um bloqueio de covardia. Isso que eu estou fazendo com vocês aqui agora, eu me pelava de medo. Até janeiro, até fevereiro, eu me pelava de medo de vir para aqui para frente, na telinha, e falar. Eu me pelava de medo. Eu achava que vocês iam me julgar, eu achava que vocês iam me corrigir, eu poderia gaguejar e ficar constrangido por gaguejar. Eu tinha um monte de noia. Era um bloqueio terrível. Eu posso até considerar que é um bloqueio espiritual, que é o bloqueio da covardia, de você mostrar para o mundo quem você é. Entenda, você não é covarde. Você que está me escutando, você não é covarde. Você não é preguiçoso. Você não é procrastinador.
Você não é isso, você não é medroso. A questão é que vários drives, vários códigos foram instalados dentro da sua mente durante toda a sua existência, fez com que você ficasse bloqueado. Mas eu posso lhe garantir, você não é a covardia que você está demonstrando ter em algumas áreas de vida. Você não é o medo ou a pessoa medrosa que você está demonstrando também dentro do seu relacionamento, junto com seus filhos, ou a covardia que você tem. Não é. Você não é. Simplesmente não é. A questão é que você está vivendo em outro modo operante. E esse outro modo operante faz com que você tenha medo, tenha rejeição, faz com que você se distancie. É isso que acontece. Que mudanças? Se você realmente conheceu o mundo espiritual, se você sabe quem é Deus, quais foram as mudanças que Ele causou na tua vida? Ou quais as mudanças que você precisa ter para você continuar buscando, evoluindo? Porque se você realmente quer ser um bom pai, quer ser uma boa mãe, você precisa ter conexão espiritual, tá? Existe uma trindade, corpo, alma e espírito. Se essa trindade estiver desalinhada, emaranhada, você vai ter treta, vai ter problema no seu relacionamento, nas suas negociações, nas suas finanças, no seu conjugal, na educação dos seus filhos. Quanto mais você tiver treta no mundo espiritual, mais a tua vida vai ser problemática. Sabe por quê? Porque a sua vida pode estar um mar, tranquilo. Aquela maresia, tranquilo. Mas quando vem a crise, você se aperreia, você joga tudo para fora. Certo? Quando você está com o espiritual desenvolvido, você não age da mesma forma. É isso que eu estou te dizendo. Você desenvolvido espiritualmente, você se torna mais forte. É como se tivesse uma armadura com você. Uma verdadeira armadura, a armadura de Deus. Ela foge o seu corpo, a sua mente. E você bloqueia as informações erradas, as informações que não prestam para a sua vida. Você aprende a ser sábio, aprende a fazer escolhas. Isso é um desbloqueio espiritual. Entendeu como é que funciona? Você sabe orar, jejuar, você sabe oferecer gratidão, sabe oferecer perdão, você sabe perdoar as pessoas. O pai, uma vez perguntaram a Cristo, disseram, ô Cristo, vem cá, olha, teve um cara lá que me injuriou 7 vezes, eu tenho que perdoar ele 7 vezes, é? Aí Cristo falou isso, não, 7 vezes 70. Se ele fizer tanto mal a você, tanto mal você perdoa. Só que Cristo, ele não disse que você tem que conviver com ele. Aí o código, o perdão é liberação de sentimento negativo que está dentro do teu coração. Quando você perdoa, você libera esse sentimento negativo. A outra pessoa recebe. Se a outra pessoa receber o perdão, a maldade se dissipa. E fica limpo, todo mundo fica limpo, os dois ficam limpos. Tá bom? Mas o perdão é uma ação voluntária de quem realmente foi ofendido. E se eu ofendi alguém, eu vou lá e peço perdão para aquela pessoa, para eu também liberar essa energia. Essa energia não pode ficar presa. Então, quantas vezes a sua esposa, o seu esposo te magoou e você não perdoou? Quantas vezes você ofendeu e não pediu perdão? Quantas vezes você já se sentiu culpado e não pediu e não conseguiu se perdoar? Isso aí é bloqueio, isso é lixo emocional. Falta de perdão é um dos piores lixos emocionais que o ser humano tem. Falta de perdão, tá? Hoje a live foi quentura. Então hoje, pessoal, nós falamos de 3 riquezas para o casamento. A primeira riqueza é o corpo. Isso mesmo, você precisa cuidar do corpo, porque o corpo é com o corpo que você desfruta do casamento. É com o corpo que você desfruta da sua esposa. Que você, mulher, desfruta do seu marido. É com o corpo. Não é com a alma, nem com o espiritual. É com o corpo. As sensações, elas são recebidas pelo corpo. Então, se o seu corpo estiver definhando, estiver doente, estiver gordo demais, certo? Estiver com alguma treta dentro dele e você não estiver cuidando, ele vai piorar. Tá? Essa é a primeira riqueza. Precisamos investir no nosso corpo. A segunda riqueza é mental, é a alma. Você precisa investir na sua alma. Você precisa cuidar da sua alma. A forma de cuidar da alma é ressignificando traumas, entendendo os bloqueios e desbloqueando, certo? Buscando um profissional capacitado que você acredita que possa ali, sim, te ajudar a atravessar essa ponte.
a limpar essa ponte dos lixos emocionais, a entender a sua própria essência. O profissional ele vai fazer isso, fazer com que você entenda a sua própria identidade real, tá? Que é a segunda riqueza. A terceira riqueza é o espiritual, que as três, em conjunto e alinhada aqui na Terra, nós crescemos, nós vamos ter harmonia no lar, nós vamos ter crescimento, vamos ter respeito, nós vamos seguir valores positivos, nós vamos ser pessoas felizes. Todo canto que a gente chegar, a nossa energia boa vai estar lá, entendeu? A gente vai perceber pessoas que têm energia negativa, sim, nós vamos perceber também. Quando sua aura, quando sua alma está evoluída, está crescida, está limpa, você começa a perceber nuances de outras pessoas, comportamentos, olhares, você começa a desenvolver uma acuidade bem sensível, certo? Em relação à percepção das outras pessoas, você começa a perceber melhor o seu cônjuge, você começa a perceber melhor os seus filhos. Por quê? Porque a alma está limpa. Quando a alma está limpa, a mentalidade e a criatividade flui. Quando a alma está suja, eu só penso em negativo, eu só penso em problema, eu sou pequeno, eu sou fraco, eu não consigo, eu não posso. Quando a alma está suja, eu sou um fracassado, eu sou uma pessoa que não tem sucesso, o outro cara é melhor do que eu, a outra moça é melhor do que eu, aquela mulher é bem casada, eu sou mal casada, aquele homem tem uma mulher bonita, a minha mulher é feia. Cara, você começa a criar noia de todos os cantos. Eu digo, pessoal, Deus, para Deus, você é belo, você é amado, você é querido, você é mais que vencedor. Para o Pai, você é incrível, você é extraordinário. Qual a dificuldade de entender isso, meus amados? A questão é que quando eu estou com a minha identidade corrompida, eu não consigo acessar o mundo emocional com clareza. E o mundo espiritual, muito menos. Então, para eu acessar a minha alma, que é tudo invisível, alma e espírito são invisíveis. Por isso que as pessoas hoje focam mais no físico, porque todo mundo está vendo. Só que existem duas riquezas que chamam-se alma e espírito. E essas duas riquezas para o casamento estão sendo ignoradas. Por quê? Porque a pessoa se separa? Porque não tem Deus no coração. Por que as pessoas se separam? Porque as pessoas não têm valores congruentes, não têm objetivo comum, certo? Eles entraram no casamento por qualquer motivo, menos para prosperar, menos para crescer. Então, esses motivos que as pessoas entram nos casamentos, eles são fracos quando vem a crise. A crise é que prova se você é um homem e uma mulher de valor, se você é uma pessoa que tem valores e princípios, se você está realmente alinhado com aquela pessoa. É na crise que prova o verdadeiro casamento. Se você estiver vivendo um casamento feliz para sempre, parabéns, tá? Agora, você quer evoluir no seu casamento, tem que ter crise. Crise, altos e baixos. Inclusive, é um tema de uma palestra que eu desenvolvi junto com meu amigo Kleber, certo? Altos e baixos no casamento. Graficamente é tremenda a aula, vai ser uma aula topada, só que vai ser as próximas lives, não vai ser hoje, tá? Hoje não dá mais tempo não. Então é isso, pessoal. Cansei. Hoje a live tá top. Então, quer prosperar na vida, quer crescer no seu casamento, quer fazer o seu casamento fluir, ter harmonia, cuide do seu corpo, cuide da sua alma e cuide do seu espírito. Cuidando do seu corpo, alimentando-se bem, cuidando do preparo físico, sabendo se relacionar com as pessoas certas, também faz parte, tá bom? Sabendo ler corretamente as coisas certas, tá? Porque se você ler uma literatura aí, você vai detonar a sua mentalidade. Tá certo? São várias coisinhas que você tem que fazer para melhorar o seu corpo, tá? Lendo a palavra de Deus, para você fortificar o seu emocional e o seu espiritual. A segunda riqueza é a alma, é onde você tem que limpar os lixos emocionais. Raiva, ódio, rancor, tristeza, melancolia, depressão, ansiedade, estresse, tudo isso aí é lixo emocional. Então, esse lixo emocional tem que limpar a alma, tem que ser limpa da alma. Senão você não acessa o mundo espiritual. Não acessa o mundo espiritual. Então, é um processo, pessoal. É um processo, tá? E para acessar o mundo espiritual é estudando a palavra de Deus, é entendendo que Cristo é filho do Pai e Ele está aqui nesse momento para cuidar de nós. Ele é o nosso farol, Ele é o nosso líder, certo? E é seguir o que está escrito lá, assim, a questão das normas, certo? Para você ter uma boa convivência com os irmãos aqui na Terra. Porque esse tempo aqui é passageiro. A eternidade é o final. Que, na verdade, não tem fim a eternidade. Tá bom, pessoal? Então é isso.
Espero ter sido claro para cada um de vocês, espero ter contribuído na vida pessoal, na vida emocional e na vida espiritual sua, tá? Se vocês quiserem fazer parte do nosso grupo de casais ou solteiros interessados, que lá eu estou compartilhando conteúdos de valor semanalmente, diariamente, estou entregando várias mensagens. Se você quiser fazer parte desse grupo, não faz ainda, vai lá na minha bio, tá? Tem um link e entra no grupo, é grátis. Se você quiser compartilhar essa live também, pode compartilhar, agradeço. Depois que finalizar ela, você vai lá e curte ela, tá certo? Porque toda essa informação que fica aqui desaparece, infelizmente, né? Não sei porquê, mas tudo certo. Então é isso, pessoal. Então, cuida do teu corpo, cuida da tua alma e cuida do teu espírito. É só isso. Se você cuidar desses 3 pilares, desses 3 estágios, dessas 3 atitudes, dessas 3 riquezas, se você cuidar, eu tenho certeza que a tua vida vai ser abundante aqui na Terra, vai ser uma vida próspera, você vai conseguir transbordar na vida de muitas pessoas e você vai ser um agente de mudança e transformação na vida de muita gente que está ao seu redor. E se um dia o Pai te der coragem de abrir a boca e contar para o mundo a tua história, você vai arrebentar, meu amigo. Você vai arrebentar. Pode ter certeza disso, beleza? Pode contar comigo, ok? É isso aí, galera. Se algum de vocês também tiver algum bloqueio, Duarte, eu quero fazer uma sessãozinha de diagnóstico, ainda estou fazendo essa sessão de diagnóstico individuais. Você vai lá na minha DM, no meu privado e me chama, certo? Me chama para fazer essa sessão de diagnóstico, tá bom? Então é isso, pessoal. Deus abençoe a todos. O conteúdo que eu tinha para entregar foi esse aí, né? E é isso, pessoal. Fica para a próxima, quarta-feira, 8 horas e 7 minutos, tem mais uma live. Não vou revelar o tema porque ainda não foi escolhido. Mas pode ter certeza, vai ser outra live com tema pancada. Beleza? Tchau, tchau. Deus abençoe a todos vocês e uma semana extremamente abençoada. Em nome de Jesus.